decidimos... Cadê minha canequinha? É o seguinte, Tatiana, Rubim, infelizmente eles vão ter que ir embora agora, porque eles acabaram de desistir do Fleirachá, porque você não deu caneca para eles. É verdade, você só deu caneca para a Miriam, que eu fiquei sabendo aqui agora. A única Eu, que a ganhou foi a Valusa Miriam. e o Sérgio não ganhamos caneca, tá legal? Esse cara deu um escândalo ali embaixo, que foi difícil de aguentar. Tem que vender para pagar o despesa, viu, gente? Tem que comprar canequinha lá, viu, Carla? O Sérgio. Gente, muitíssimo obrigado. Vamos dar continuidade ao Fliaraxá. Agradecendo a presença de tantas pessoas queridas, tanta gente que veio de longe, tanta gente que veio de perto, os amigos de sempre, Carla, Miriam, Zac, que está se integrando ao grupo, né, Zac? Já é a segunda vez. Wagner Fernandes, aqui na frente também, que vai lançar amanhã a biografia da Clara Nunes, a reedição da biografia, tanta gente que a gente fala. Mas antes, eu queria, por favor, pedir, se você já tiver feito isso, eu vou passar uma vergonha tremenda, Tati, mas como nós fizemos essa homenagem à Carla, eu queria pedir todo o carinho de você, a pessoa que eu mais amo no mundo, que eu mais gosto, claro que depois da Tatiana, sou Zueni Ventura no cantinho. Muito prazer, Jesus. Claro que a Mary também, né, Mary? Quem dera. Estenda as palmas a você. Gente, nós decidimos em votação unânime eleger o Sérgio Abranches temporariamente o mais inteligente da gente. Então, ele vai abrir essa palavra, essa fala sobre democracia e literatura. E a gente bate palma. E a gente bate palma, exatamente. Isso é coisa do Afonso, você sabe, né? Boa noite. O Afonso sempre faz isso com os amigos, ele coloca os amigos em situações delicadas. Evidentemente, eu sou o menos inteligente da mesa, né? Mas tudo bem, eu começo. Na verdade, tem uma questão aqui da democracia com realidade e ficção, né? Eu vou começar falando da democracia real, como realidade, depois falar um pouquinho dela na ficção. Porque, na verdade, ela é um personagem invisível da ficção. É uma tese que eu tenho. O Cristóvão depois pode me corrigir, ele que entende disso. A democracia, ela é um regime que, na minha opinião, é o ápice da engenharia humana no processo de construção do iluminismo, de construir uma forma de convivência política entre as pessoas, baseada na igualdade de direitos, e que pressupõe, como o Walter Hugo tem dito, pressupõe a educação generalizada e por igual dos cidadãos, de tal forma que as oportunidades sejam iguais e que as pessoas possam simplesmente decidir o rumo das suas vidas com independência e, a partir dessas decisões, evidentemente, umas serão mais, outras menos bem-sucedidas. Mas é uma construção, é uma engenharia humana que não será superada em momento algum da história do futuro. Mas, exatamente por ser essa engenharia voltada para a promoção da liberdade, da autonomia do indivíduo, da pessoa humana, da igualdade entre essas pessoas, independentemente das suas características físicas, do local de nascimento, do seu gênero, das suas preferências. Nada disso importa para a democracia. A democracia é cega às características peculiares de cada um. E, exatamente por isso, ela tem uma fragilidade intrínseca inarredável. Ela tem que permitir que o seu inimigo viva dentro dela. Se ela é um regime de liberdade, ela não pode reprimir aquele que fala contra ela. Ela tem que buscar instrumentos de defesa pacífica, de defesa bem estruturada,
contra esses inimigos, mas eles têm o direito de falar e eles têm o direito de estar dentro da democracia. São cidadãos, embora sejam cidadãos que neguem a cidadania, que neguem a democracia. Essa construção está em xeque no mundo inteiro, nesse momento. E está em xeque pelo seguinte, porque toda a construção do iluminismo chegou num ponto em que algumas dos seus componentes se esgotaram. Nós estamos num processo de revolução científica, tecnológica, econômica, social, estrutural. As placas tectônicas do mundo inteiro estão se movendo, da sociedade mundial, da sociedade global, estão se movendo em alta velocidade e produzindo tremores, mudanças de morfologia, destruindo coisas e criando coisas novas. Há ilhas novas surgindo, ilhas desaparecendo, para manter mais radicalmente essa metáfora geológica. Ela se transformou, e ela está em transformação, e ela hoje frustra os cidadãos, porque ela não consegue, com os instrumentos que ela tem hoje, prover o mesmo grau de conforto que ela conseguia prover no passado. Por quê? Porque as estruturas que fornecem a democracia, os recursos, os instrumentos, as possibilidades de realizar a felicidade humana, estão eles mesmos em crise, eles mesmos em transformação. Isso que a gente ouve falar aqui, tivemos essa mesa discutindo aqui a crise do modelo de negócios do livro, mas a crise não é uma crise de modelo de negócio, é a crise de todo o modelo de produção, circulação de mercadorias no mundo inteiro. O emprego, o trabalho está mudando de natureza, tudo está mudando de natureza. Todos nós estamos muito ameaçados. Porque estamos muito ameaçados, todos nós ficamos inseguros, incertos, com medo. Isso é um péssimo componente para a avaliação do grau de felicidade que nós temos a cada momento. A gente começa a ficar pessimista em relação ao momento em que nós estamos, embora nós estejamos por centenas de indicadores no ápice da evolução do ser humano, da sociedade humana, do processo civilizatório. E a democracia, portanto, ela está mudando sem saber muito bem para onde ir, ela está sendo atacada, ela tem que deixar que a ataquem, e ela está numa situação que eu roubei o termo do Bauman, por quem eu tenho uma grande admiração. Nós vivemos hoje uma democracia líquida, uma democracia difícil de apreender, difícil de defender, difícil de cristalizar numa nova circunstância. Ela vai acabar? Essa é uma pergunta irrespondível. Ela só pode ser respondida com esperança. Outro dia me perguntaram uma coisa a respeito da conjuntura, eu disse assim, eu não tenho palpite, eu tenho esperança. No caso do futuro da democracia, eu também não tenho palpite, eu não tenho hipótese, eu tenho esperança. A esperança de que, por ser exatamente essa construção tão fenomenal, tão fabulosa da criação humana, ela sobreviverá sob novas formas, de novas maneiras, se transformando, mas sem abrir mão dos seus princípios fundamentais. E aí, uma palavrinha final sobre a questão da literatura. Eu pensando aqui na Fria Araxá, eu estava relendo brevemente, assim, houve na América Latina um ciclo riquíssimo literário, que acabou uma parte dele se chamando o ciclo da ditadura, em que vários livros importantíssimos foram escritos, livros literariamente importantes, mas que tinham a ver com o fato de que a América Latina, naquele momento, vivia sob ditaduras, a maior parte dela. Então, estou falando assim de El Señor Presidente, do Miguel Ángel Asturias, El Recurso del Método, do Alejo Carpentier, El Otoño del Patriarca, do Gabriel García Márquez, Zero, do Inácio Lula, La Fiesta del Dicho, do Vargas Llosa. Há um grande número de livros que trata exatamente da figura
desta pessoa que põe a termo a democracia. Mas tem duas questões aí. Uma é que não há uma riqueza literária similar, hein? Vias Abertas. Tem muitos, né? O Rufato tem. A gente sabe escrever muito bem sobre a falta de liberdade. É muito difícil escrever sobre ter liberdade, quando a gente a está gozando na plenitude, né? Por isso que eu digo que a democracia é meio invisível na literatura, porque tem muita literatura muito boa sobre a falta de democracia. Não tem, eu pelo menos não conheço literatura similar sobre o auge da democracia, sobre as benesses da democracia, né? Exceto quando a gente parte para outro tipo de ficção, etc. E não é por acaso que a literatura mais recente, aqui no Brasil, começa novamente a relembrar os momentos de recessão democrática. Exatamente porque nós estamos sob ameaça de recessão democrática, no mundo inteiro, e aqui também. Só que recessão não é um estado definitivo da vida. Recessão é um momento. E o importante é saber que esse momento pode ser superado. E o que nós temos que fazer nesse momento no mundo inteiro é buscar a superação dessas ameaças recessivas contra a democracia para fazer com que ela continue persistindo como o regime mais adequado para a convivência pacífica entre seres iguais. Obrigado. Zé Eduardo, você quer falar agora, ou Heloísa? Pode ser. Tudo eu. Boa noite. Eu não sei se vocês sabem, mas historiador só é bom para prever o passado. Então, eu vou tentar fazer uma fala aqui, mas é um historiador, então vai ter passado. Mas eu queria retomar, fazer o inverso do Sérgio. Primeiro, a ficção, né? Quem chegasse em Washington, no janeiro de 2017, e estivesse andando na rua, ia ver nas livrarias independentes, e você passava assim, janeiro é o mês em que os livros os lançamentos vão para as livrarias. E aí você passava em frente à vitrine e achava um trem estranho, sabe? Uma coisa estranha. Porque os livros estavam lá, mas os livros eram estranhos. Aí, na hora que você olhava com cuidado, você ia perceber que todos aqueles livros que as livrarias independentes de Washington estavam dizendo que eram lançamentos, eram todos livros que foram editados no século XX. E o mais recente era um livro de 1984. Na hora que você entrava na livraria, o livreiro dizia para você o seguinte: olha, escolhe um lançamento. Aí você escolhia um livro e ele te dava o livro de presente. Na hora que você abria, estava escrito na primeira página, leia e haja. Todos os livros eram ficção, eram distopias, né? Então, os lançamentos nos Estados Unidos, em janeiro, eram 1984, Admirável Mundo Novo, o mais recente, O Conto da Aia, e Fahrenheit. E tinha, na pilha de lançamentos, um único livro de não-ficção, que era Origens do Totalitarismo, de Hannah Arendt, um livro publicado em 1951. O que era interessante que os livreiros estavam dizendo, e acho que tem a ver com como a feira tem a ver com o Festival de Livros, né? E o plano dos livreiros deu certo, porque Hannah Arendt foi publicada em 51 e foi para 25º lugar na lista dos mais vendidos de 2017. Admirável Mundo Novo, 1984, a Random House pirou e fez uma edição, porque a procura estava grande, fez uma edição extra, 400 mil exemplares. Então, vejam, o que os livreiros estavam dizendo, né, eles estavam utilizando uma forma de ação, né, que é a de botar ideias em circulação,
chamando a atenção para o fato de que nós estamos tão acostumados com a democracia que a gente acha que ela não corre risco. E nós não sabemos o que pode vir depois. Então, a ideia dos livreiros era a de que os americanos, a sociedade americana, lesse e tomasse ciência de que a democracia não é algo natural, né? A Hannah Arendt vai dizer isso nesse livro. Só tem um jeito de defender a democracia e a liberdade. É nós nos mobilizarmos em defesa dela. E quem não se mobiliza pela liberdade não vai se mobilizar por coisa nenhuma. O que os livreiros estavam fazendo com as armas que eles tinham era colocar em funcionamento a circulação de ideias. Não é pouca coisa. Não sei o que pensam os nossos livreiros aqui no Brasil, mas talvez, se vocês olharem a lista de mais vendidos, vocês vão encontrar alguns desses livros que eu citei. Está faltando Hannah Arendt, acho que o povo precisa começar a ler Hannah Arendt, mas vocês vão encontrar essas distopias. Esses livros, a ficção nos mostra... Não é que a ficção veja mais intensamente, eu acho. Olha o suicídio da historiadora falando isso na frente, né? Não é que eles vejam melhores que os historiadores, mas eles nos ensinam a ver mais intensamente. E a ficção ela é ardilosa, porque ela faz as palavras saírem do seu lugar convencional, né, para nos mostrar o que está ao lado, que talvez já esteja ali e que a gente ainda não viu. Então, era essa a aposta dos livreiros em Washington, naquele momento em que a democracia estava, em que eles estavam, e continuam, provavelmente, chamando a atenção para o fato de que uma sociedade que não se mobiliza em defesa das instituições, provavelmente, ela vai perder essas instituições e vai ter a experiência de um regime de força que nós não sabemos a forma que ele irá tomar, né? No caso do Brasil, eu queria chamar a atenção para duas coisas, porque, não sei se essa é a sensação que vocês têm, mas eu tenho a sensação de que é como se nós estivéssemos, de algum modo, vivendo um passado que não passou, né? Como se a gente tivesse imprensado uma sensação confusa, como que se eventos que ocorreram no século XX voltassem, né, e se reapresentassem no século XXI, né, e no momento em que a democracia certamente corre perigo, no Brasil, grave perigo, e esse perigo vai se apresentar, um pé de página, em 3 instituições que vocês avaliem. Nenhuma instituição democrática se defende sozinha. O perigo hoje está em 3 instituições: a universidade pública, as artes e a imprensa. Tá? E eu queria chamar a atenção de uma coisa que está... Tem várias coisas sobre as quais nós poderíamos conversar hoje no Brasil, mas tem uma que diz respeito ao historiador e que eu queria chamar a atenção para vocês, porque está acontecendo no momento em que, provavelmente, nós estávamos vivendo um momento de maior estabilidade democrática da nossa história, né? E aí, essa sensação de que o passado não passou, né, nós vamos começar a reparar que alguma coisa do passado ela está reaparecendo, mas ela está reaparecendo não como objeto de contestação e disputa, ela está aparecendo como fraude. Há uma tentativa sistemática de se fraudar a história no Brasil. Por exemplo, tá? Isso inclui nós discutirmos, levantarem dúvidas sobre qual é o viés ideológico do Partido Nazista, né? Inclui também dizer que os portugueses não foram à África,
né, fazer tráfico de escravos. Quer dizer, o problema da escravidão é obra dos próprios africanos. Isso não é revisionismo, isso é fraude. Por quê? Porque o historiador ele tem só uma verdade. Ele só pode lidar com uma dimensão da verdade, que é a verdade factual. O que é a verdade factual? Aquilo que eu posso mostrar na cena pública e que não pode ser desmentido nem pelo poder, nem pela oposição, a não ser pela mentira. Isso é diferente da versão, isso é diferente da interpretação. A história cabe o estudo. Nós podemos fazer versões mais ou menos favoráveis, nós podemos rever um determinado evento e chamar atenção para coisas, elementos que ninguém prestou atenção antes, porque o passado hoje nos ajuda, o presente hoje nos dá a ferramenta para isso, mas nós não podemos fraudar o fato. Fraudar o fato histórico é perigosíssimo para a democracia por uma razão muito simples, né? É uma maneira muito boa de investir contra a democracia, porque o historiador tem uma função estratégica para a nossa vida pública. Ele define para nós um referencial concreto e rigoroso para que vocês possam avaliar o fato histórico, né? E deixa claro que fato histórico não é invenção, é aquilo que ele pode exibir na cena pública. Tá? Se a confiança na veracidade histórica for quebrada, o que vai acontecer? Tudo vai se resumir a uma questão de opinião. E nós vamos perder a nossa capacidade de medir o metro que nós temos para criticar o poder. Vejam, se tudo for... se a nossa confiança for eliminada, as pessoas vão acreditar naquilo que elas querem, né? É por isso que a imprensa é alvo, é por isso que as artes que desatam a nossa imaginação e nos fazem imaginar mundos possíveis é alvo, e é por isso que a universidade é alvo. Tudo se resume, se eu não tenho mais, se eu acredito no que for mais conveniente para mim, tudo vai se resumir a uma questão de opinião, e tudo vai se resumir à melhor versão em curso. É como se nós estivéssemos lidando com passadas avessas, né? E quando essas linhas divisórias começam a ficar fluidas e a desaparecerem, isso é perigoso para a democracia, porque deixa de existir uma base factual em cima da qual a gente pode questionar o poder, né? E aí a democracia cai por corrosão. Ela não vai cair no Brasil, se cair, por um golpe, ela vai cair por corrosão, ela vai cair pela destruição por dentro das instituições. Ela vai cair quando o presidente Bolsonaro reedita uma medida provisória contra as populações indígenas, que acabou de cair no Congresso, desrespeita o Congresso, desrespeita a ministra Rosa Weber, que tinha dito que não podia fazer isso, e reedita a medida contra as populações indígenas. Eu vou terminar. Reparem, a mentira ela permite que a história seja reescrita. Nós não podemos permitir a mentira em nenhuma hipótese. Por quê? Porque a mentira é livre de fidelidade com relação a qualquer conteúdo que eu apresente a vocês, né? Então, ninguém tem contas a prestar. Se eu minto, eu não tenho contas a prestar à cena pública. Não tem contraditório. Não tem necessidade de eu debater posições divergentes, né? A mentira permite que o presidente Bolsonaro diga uma coisa, declare o seu contrário, emplaque uma terceira versão, em tudo oposta às outras duas, e a sociedade seja complacente, né? As pessoas parecem não acreditar naquilo que os seus olhos viram. Talvez o principal erro que nós tenhamos cometido, olhando de hoje, estou falando que historiador é bom só para o passado, a partir de 88, tenha sido o fato de que nós investimos fortemente nas instituições democráticas. Não investimos na cultura política da democracia, nos valores da democracia dentro da sociedade.
Estou falando certo? Não investimos nos valores, nem nos valores da República, tolerância, solidariedade, compaixão, nem nos valores da liberdade, da democracia. E isso tem uma consequência na nossa sociedade. A nossa sociedade tem uma raiz escravista, é uma sociedade hierárquica, é uma sociedade autoritária. Ela não é só isso, ela é também uma sociedade em que o povo brasileiro escreveu uma história de luta por direitos desde o século XVIII. Então, o Brasil é a tensão entre essas duas, é esse paradoxo. Ao mesmo tempo, nós temos uma sociedade, uma história da qual a gente tem que ter o maior orgulho, porque é uma história de construção de direito e de liberdade, desde as conjurações, né? Desde as grandes conjurações do século XVIII, e já que o Schneider está aqui, desde a proclamação da República na Revolução de 1817 em Pernambuco, né? Mas ela é também uma sociedade escravista. E o eco do escravismo, o escravo mora dentro de nós. Não é à toa que a nossa sociedade é racista, né? Então, dentro dessa tensão, nós vamos ter que dar conta desse país que, às vezes, eu tenho dessa história, desse passado que não passa, e esse país que, me parece, às vezes, está caindo aos pedaços. Nós temos que dar conta. Qual que é o jeito de dar conta disso? Tem uma poeta que o Schneider me ensinou, em que ela dizia que a gente está acostumado a pensar no passado, atrás, né? Quando a gente pensa no passado, ele está atrás da gente, porque a gente conhece o passado, né? O futuro, que está em aberto, então, vai ser o que nós quisermos que ele seja, esse futuro fica na frente. Aí a poeta diz o seguinte: e se a gente inverter, né? E se nós colocarmos o futuro que nós não conhecemos, que está em aberto, que é uma possibilidade, que vai ser o que nós quisermos fazer, atrás, e colocarmos na nossa frente o passado, que é aquilo que nós conhecemos, a história desse país, a história dos direitos, a história da luta pela liberdade, a história de uma sociedade racista, a história de uma sociedade hierarquizada. E pensar com esse passado, não porque ele vai voltar, mas porque ele pode nos ensinar a pensar as questões que nós precisamos de responder agora, né? Ele pode nos oferecer perspectiva, ele pode nos oferecer possibilidades. Quanto mais nós olharmos para o passado à nossa frente, mais nós vamos conseguir pensar sobre o que nós estamos vivendo agora. Então, a minha sugestão para nós hoje é seguir o poeta. Vamos colocar o passado à frente e o futuro, que depende de nós, atrás. E vamos olhar para o passado e pelas lutas, pela história da sociedade brasileira e buscar a liberdade. Obrigada. Obrigada. Obrigada, gente. Vem cá, a gente tinha combinado que o mais inteligente era ele. Que coisa chata. Ele foi meu professor. Que coisa, senhor. Tudo bem, queria me dar bomba, e eu tive que melhorar. Primeiro, acrescentar uma salva de palmas a Inácio de Loyola Brandão. Muito obrigado pela presença. Queridíssimo Tiago Lacerda, que topou encarar esse desafio com a gente. Muito obrigado. E o senhor... Você quer falar um pouquinho aqui antes? Depois fala, então. Com a palavra, o senhor José Eduardo Agualusa. Bem, boa noite. Eu queria começar por agradecer o convite para estar aqui hoje. É a minha segunda vez em Araxá, não é? Você foi o primeiro convidado fui internacional o primeiro do FLI Araxá lá em 2012. Então, é a minha segunda vez, espero vir mais. Bem, eu estou-me sentindo aqui um pouco como um cuco no ninho das águias, porque
não sou cientista social, sou simplesmente escritor. Então vou tentar falar mais sobre como a literatura pode contribuir para criar democracia e para manter, apoiar as democracias. Eu acredito, em primeiro lugar, que a ficção tem o papel importante de nos aproximar dos outros. Quando você começa a ler um livro, quando você lê um romance, você coloca-se na pele do outro, do narrador, de um determinado personagem. Então, durante aquele tempo, você é o outro. E esse exercício de alteridade nos aproxima do outro. Então, eu tenho esta convicção, espero que ninguém me desminta aqui, de que os ditadores, ainda que sejam grandes leitores, não são normalmente grandes leitores de ficção. E quem diz os ditadores, diz os torturadores, porque se você é um torturador e você tem empatia desenvolvida, não é possível. Quer dizer, você começa a colocar-se na pele do torturado e não consegue fazer a tortura. Então, eu tenho esta convicção real de que a ficção melhora as pessoas, de que a ficção nos ajuda a reconhecer no outro nós próprios e, nesse sentido, contribui para aquilo que é a democracia, que é isso mesmo. Uma outra questão que me parece interessante, há pouco nós estávamos a conversar sobre os movimentos de resistência ao sistema colonial, as conjuras, as conjurações, e estávamos a falar da presença de poetas nestes movimentos. Eu estou-me a lembrar que eu vivo uma parte do ano numa pequena ilha no norte de Moçambique, que foi a primeira capital do país e que deu o nome ao país, a ilha de Moçambique, para onde foi degradado o Tomás António Gonzaga, onde morreu, onde deixou família. Até hoje temos na ilha de Moçambique descendentes do Tomás António Gonzaga. Também em Angola, a poesia, a literatura, foi muito importante para a construção do movimento independentista, do movimento nacionalista. Na verdade, tudo começou com a poesia. Esse movimento começou por se organizar em movimentos literários, criando revistas literárias, fazendo coisas um pouco semelhantes a esta que estamos a fazer agora, lendo poesia. E a partir daí é que se foi organizando politicamente até, enfim, ao movimento de luta armada, que se prolongou por 14 anos e que conseguiu que Angola se tornasse independente. Curiosamente, o movimento de democratização do país mais recente fez-se também através da literatura. Não por acaso, há creio que já são 3 anos, 4 anos, 15 jovens foram presos em Luanda, foram presos enquanto liam livros. Era um clube de leitura. E a prisão daqueles jovens gerou um grande movimento de resistência interno e, a meu ver, explica o movimento de democratização que está em curso agora e, inclusive, a substituição do presidente, do anterior presidente, que esteve quase 40 anos no poder e que finalmente caiu. Então, sim, eu acredito que os livros podem transformar o mundo e acredito que a literatura melhora as pessoas e promove e mantém e pode manter as democracias. Bem, estão aqui na mesa 3 dos 5 curadores, na verdade, né? Somos nós 3, mais o Léo Cunha, que cuida de toda a parte infanto-juvenil. O Léo está aí? Por favor, palmas para o nosso querido Léo Cunha. Construiu um trabalho lindíssimo, inclusive no pré-Fliaraxá, né? A outra é a Márcia Tiburi, que fez a curadoria direto de Paris, um grupo de WhatsApp com diversas mulheres. E o resultado está aí também nessa série de encontros que vai acontecer. Serginho, eu queria pedir para você, na qualidade de curador, é claro, né? Ele que vai falar, não eu, explicar um pouquinho por que a gente decidiu fazer essa mesa. Eu acho legal. Vou perguntar se você pôs o microfone, não pega mal, né? Pega mal. Olha, na verdade,
fundamentalmente pela razão que o Agalusa acaba de falar. Respondeu. Né? Ele respondeu. Porque nós acreditamos, a você que está com o outro lá, nós acreditamos que a literatura transforma e que a literatura cria esta identificação com o outro que é fundamental. A democracia um dos pilares da democracia é uma ideia que nasce lá no liberalismo pré-iluminista, de que nós precisamos de nos colocar no chinelo dos outros para poder ter noção do outro completo e, portanto, nos entendermos, inclusive, nas nossas divergências. Por outro lado, na verdade, a literatura tem um componente político fundamental na literatura, né? Quer dizer, ela é um complemento. Eu, durante uma boa parte da minha vida, dei aula de introdução à política usando romances, usando literatura, e não usando textos, porque os textos eram muito pobres aqui no Brasil na época. A maior parte era traduzido, e muito mal traduzido. Os tradutores da época eram terríveis, transformavam o livro numa outra coisa completamente diferente, ininteligível. Então, eu usava romances, livros e filmes para ensinar a dinâmica da política, porque o escritor, com a sua visão crítica e sensível da sociedade, que também tem que se colocar no papel do outro, ele tem que ser o outro enquanto escreve os seus personagens, né? Quer dizer, ele faz esse exercício primeiro, que depois o leitor dele terá que fazer também, né? E isso cria uma interação muito importante. Por outro lado, me chamou muita atenção numa pequena solenidade que eu fui ao Pen Club de premiação de um livro, em que todos eles faziam questão de dizer que a missão do Pen Club e dos prêmios era promover e defender a liberdade de expressão. E, de fato, quer dizer, a gente sabe que a gente consegue produzir sem liberdade de expressão, né? O samizdat, os textos clandestinos na União Soviética mostram isso muito bem. Aliás, esses panfletos clandestinos, Heloísa trata muito bem deles também aqui no Ser Republicano na Colônia, né? De fato, a literatura, pelos subterrâneos da sociedade, tem um papel político muito importante. Então, a nós pareceu assim uma escolha natural, né? Colocar a democracia no contexto da literatura e da sua realidade como parte de um dos gêneros da produção literária mundial, né? Tem muito trabalho, tem muitos livros, grandes romances, importantíssimos, que são políticos, que tratam da realidade política. E, por outro lado, essa coisa extraordinária que o Agalusa lembrou, que é o papel dos poetas nas insurreições. Na Revolução Francesa também os poetas tiveram um papel importantíssimo, né? Quer dizer, na Revolução Americana eles tiveram um papel importantíssimo, né? Quer dizer, o poeta, na Revolução do Haiti eles tiveram, né? Quer dizer, o poeta ele tem essa capacidade de mobilizar as emoções e fazer com que as coisas aconteçam. Sérgio, lembra Tomás Antônio Gonzaga dizendo: eu tenho o coração maior do que o mundo. Do mundo. Gente, um poeta que diz isso chama a imaginação da gente. É por isso que eles são poderosos. Exatamente. Não tem aquela piada na mitologia grega que sempre que tem alguém contra a democracia, o primeiro que morre é o poeta? A Hannah Arendt também diz isso. Ela diz que quando tudo der errado, nós estivermos diante do totalitarismo, todas as formas de resistência derem errado, a gente ainda pode contar com dois personagens. Um é o poeta, exatamente por causa disso, porque quando ele desata a imaginação, transforma as palavras em ardis, faz as palavras saírem do seu caminho reto, leva a gente para ver o que está ao nosso lado ou ali na frente, ele nos permite pensar outros mundos possíveis, né? Então,
É isso mesmo. Claro que ela não roubou dos gregos, ela deu uma melhorada nos gregos. Isso tudo é para vocês lerem, a Hannah, tá? Elô, você falou rapidamente sobre a questão da tentativa de fraudar a história. Reperguntando para você, é possível fraudar a história? Vai ter que matar o historiador. Não é à toa que o historiador é perigoso. Vai ter que matar o historiador. Tem um erro aí. O historiador é muito mais perigoso que o sociólogo, né? E que filósofo. Porque vocês não contem isso fora daqui, pelo amor de Deus, porque né, a minha situação. Agora, é muito perigoso, gente, porque ele vai dizer para a gente, você pode tentar fraudar a história, enquanto não tiver um chato de um historiador, e daí você precisa eliminá-lo, que vai dizer assim, não foi desse jeito, não aconteceu assim. No passado, existe, e o historiador faz uma coisa mais perigosa, que o Walter Benjamin nos ensina. No passado, existe o vencedor, o vencido e todas as possibilidades que estavam lá e não se concretizaram, e que nós precisamos conhecê-las para que a gente pense o nosso presente. Então, não se pode fraudar a história. A tentativa está colocada, tem uma insistência enorme. Pensa como é que está se fraudando o golpe militar de 64. Pensa a questão... Eu fiquei vendo o embaixador da Alemanha, gente, o cara estava horrorizado, porque ele falava assim, nunca imaginei que eu precisasse explicar que o fascismo, que o nazismo não é um movimento de esquerda. O stalinismo, sim, mas o nazismo, não. Tentar, eles vão tentar, mas vão ter que matar os historiadores todos. Tá? E eu espero que isso não aconteça, que eles continuem correndo atrás dos sociólogos, dos filósofos. Quer falar, Galvez? Eu concordo. Você veja que todos os regimes totalitários falsificam a história, todos, não é? Desde o regime stalinista, não é? Em Angola também tivemos sérias falsificações da história. O que acontece aos historiadores nesse período, durante esse período, é uma questão interessante. Eu acho que falou-se há bocado do medo. O medo é o pior. Eu acho que o pior que existe numa ditadura, num sistema totalitário, é o medo. Porque o medo degrada as pessoas. Pessoas comuns vão acabar tomando atitudes pelo medo que não tomariam em outras circunstâncias. Então o medo vai degradando, vai aviltando as pessoas. Isso é o pior das ditaduras. E eu não sei se você concorda, mas o medo, além de ser a mais triste das paixões tristes, o caminho de toda a servidão, aprendi isso com você que me botou para ler Spinoza, e o medo tem uma coisa, ele corrói a confiança. Não há democracia possível se nós não confiarmos uns nos outros, se a sociedade não construir os seus laços de confiança. E o medo corrói a confiança. Então, não podemos ter medo. Porque uma das coisas que vocês vão ver na sociedade brasileira hoje, acho que vocês vão concordar comigo, é que ela está tão polarizada porque os nossos laços de confiança social estão sendo corroídos. Exatamente. Eu acho que quando uma sociedade capitula perante o medo, está a abrir caminho para a ditadura. Eu dou a palavra... Passo a palavra aos sociólogos para que eles não morram. Ou se defendam. Eu não, eu sou escritor. Escritores também perdem a cabeça nas ditaduras, são os primeiros. Mas, Galoso, a gente quer te ouvir um pouquinho mais, no sentido do impacto mesmo, qual o impacto que, principalmente aqui no Globo, onde você tenta repercutir, né, tenta falar sobre o que acontece com a gente. Como é que você está vendo o Brasil hoje nessa realidade, apesar de que a gente lê sempre o que você pensa?
Olha, eu tenho a sensação, lendo os jornais brasileiros e lendo os jornais do mundo, que por vezes, paradoxalmente, o mundo parece estar mais lúcido em relação ao que se está a passar no Brasil do que os próprios brasileiros. Você vê que eu estou-me a lembrar agora que em França até a extrema-direita se afasta do Bolsonaro, não é? A Le Pen, quando lhe falaram no Bolsonaro, ela teve uma frase, disse: não, esse homem diz coisas horríveis que aqui em França não poderíamos nunca dizer. Não? Então, até essa extrema-direita se afasta do Bolsonaro. E, aliás, grandes pensadores de direita, porque eu realmente não acho que a situação no Brasil seja uma questão de direita-esquerda, não acho mesmo. Acho que é uma questão entre a inteligência e a estupidez, a vitória da estupidez. É entre a barbárie e a civilização. É isso que está em causa. Sérgio? Pois é, então, eu por outro lado, eu estou escrevendo agora um livro que eu já escrevi a última frase dele. A última frase dele tem a ver com a força do último suspiro do dinossauro. Então, os seres em extinção, eles têm uma força terminal pela consciência de que estão no fim, né? E essa onda de direita que está tomando conta de uma parte do mundo, eu costumo dizer, eu estava brincando com o Walter Hugo, que, exceto naquele pequeno país chamado Portugália, onde os bravos portugueses resistem, né, ao avanço dessa onda, mas a Espanha também, a própria França, né, essa onda é uma onda perdida, ela vai causar muito dano, ela pode nos ameaçar muito, mas ela não tem como prosperar. Ela não tem como prosperar porque ela está contra o movimento da história, do mundo, da civilização. Portanto, é uma onda cuja força nós ainda não sabemos, mas que, aparentemente, eu sou muito otimista, eu acredito muito no movimento da história. Aparentemente, ela está cedendo. Todas as previsões de vitórias da extrema-direita, dos ultranacionalistas na Europa agora, na eleição para o Parlamento Europeu, mesmo na eleição em Portugal, na Espanha, não se cumpriram, porque ela teve menos força do que se imaginava. Parece que já é o momento... O interessante aí é esse paradoxo, essa coisa irreconciliável, é que não é possível haver uma internacional fascista porque eles combatem uns aos outros, não é? Quer dizer, eu lembro a história de dois skinheads portugueses que foram a um congresso de skinheads na Alemanha e foram espancados na rua por skinheads. Não é? Exatamente, é isso. O ultranacionalista não tem outra coisa a fazer senão se mesmar, não é? E um movimento político ensimesmado, ele implode, ele se devora a si mesmo. Tem um determinado momento em que ele vai passar, mas vai deixar para nós uma tarefa importantíssima, que é de reconstruir a nossa, de aprofundar a nossa democracia e levar a sério, gente, coisas que a gente não tem levado a sério. Eu tenho insistido muito num ponto que é o seguinte: faz pesquisa de opinião do tamanho da amostra que quiserem. Perguntem aqui nesse editório, em qualquer outro auditório, qual é o grande problema brasileiro, qual é a nossa principal prioridade. A maioria vai dizer educação. Não obstante, nós não fazemos nada a respeito disso. A nossa educação continua paralisada num baixo nível, sendo uma educação
boa para poucos e péssima para muitos. Isso não constrói democracia. Elu, educação ou a questão da desigualdade? Não dá para separar, porque, veja, eu acho que nós temos que pensar, a sociedade brasileira tem que definir o que é o bem comum. Ela tem que definir. Educação, bem comum? Então, nós vamos definir. Saúde é bem comum? Tá? Agora, claro que na hora que eu penso a educação, não tem jeito de eu não pensar a questão da desigualdade, porque a educação é uma alavanca formidável para você enfrentar esse problema. Uma coisa que você vê na UFMG, que é emocionante. Depois que se fez a política de inclusão, né, você tem uma população diferente na UFMG. Você tem negro no curso de medicina da UFMG, tá? Que era um curso, né, todo mundo branco. Não é mais. Né? Pensei na medicina porque é um curso que negro tem que estudar muito para passar, né? Tem que fazer muito ponto. E, portanto, ele tem que ter uma infraestrutura, desde sempre. Então, a ideia de que você tem que... Essa ideia de que você tem que fazer uma separação entre a educação, isso que eu vou... Né, igual o ministro aí falou, vamos investir nas creches e não na universidade, isso é uma bobagem. Né? Não há ferramenta, não há alavanca melhor para que nós possamos levar a sério a questão da desigualdade nesse país, enfrentar a desigualdade e, pior, enfrentar essa nossa raiz racista, tá? Do que a educação. Não tem erro. Porque não é só porque vai produzir emprego, é porque vai produzir pensamento. Não tem desigualdade onde tem pensamento. Nós conseguimos construir soluções a partir daí, entendeu? Então... E equalizar as oportunidades. Hein? E equalizar as oportunidades. E equalizar, sim, não é? Um contrato em que todo mundo está em posição... Você corrige as desigualdades que foram construídas nessa história de exclusão. E aí eu aprendi uma coisa na UFMG muito interessante. Por exemplo, não basta a questão da cota. Por quê? Porque o aluno que vai entrar lá no curso de odonto, ele tem que comprar aqueles equipamentos de tortura, aquilo custa um dinheirão. Né? O aluno que vai entrar na medicina, um livro da medicina custa 500 prata, pô. Então, ele tem que ter uma bolsa que ele possa, porque senão ele não está em condição de competição. Né? A outra coisa que a UFMG descobriu também era que o meu sobrinho viaja, fala 2 línguas, bababá. E aí, como é que você faz com um cara que não estudou o inglês e que precisa ter oportunidade? Então, a Faculdade de Letras criou uma tentativa de solução para isso. Mas foi quando eu descobri que não basta você pensar na cota, você tem que pensar uma série de mecanismos que permitam que o nosso estudante, isso que você está falando, se veja em condições de poder disputar, porque, senão, mesmo que ele esteja na UFMG, ele não compra o aparelho de tortura, ou ele não compra do dentista, ou ele não compra o livro, ou ele não consegue ler o livro em inglês. Né? Então, repara como que a educação vai conseguir nos colocar na situação do contrato. Eduardo, quer falar sobre isso? Bem, gente, temos que dar continuidade ao Fliarachá. Daqui a pouquinho, a próxima palestra é do Clóvis de Barros Filho, querido Clóvis, que topou fazer essa empreitada com a gente, cancelou a agenda e está aqui com a gente. Para finalizar, queria que cada um falasse uma breve palavra focada na literatura. Principalmente, Elo, que você, e a gente vê com clareza, eu que conheço desde o seu primeiro livro, a literatura fez bem, né, querida, para você, né? Eu aprendi a escrever
com um grande historiador, um dos maiores historiadores do Brasil, esse que me ensinou a fazer esse livro, que é o Evaldo Cabral. E aí, um dia, o Evaldo Cabral falou para mim, eu falei, Evaldo, esse negócio de fazer narrativa, isso é difícil demais, não estou conseguindo fazer. Ele falou, olha, se você lesse menos política e mais literatura, não é que ia ser fácil, mas você ia melhorar muito, entendeu? Então, ele tem razão. Mas eu penso o seguinte, se a Hannah Arendt tem razão, e o poeta, os escritores, poeta no sentido forte do termo, são importantes mesmo para que a gente possa enfrentar o tempo que nós estamos vivendo, que nos foi dado para viver, talvez a gente precise, então, de pensar que está faltando uma canção no Brasil, né? Uma canção semelhante à que fez o Carlos Drummond de Andrade, né? Uma canção que nos dê esperança do futuro, né? E que nos dê a paz para enfrentar o tempo presente. Uma canção que faça adormecer as crianças, né? E despertar os homens. Quem sabe, Drummond? Tem jeito de falar alguma coisa depois que ela falou isso, não? Tem? Bem, gente, os autores estão disponíveis lá na livraria para os autógrafos. Boa noite, até daqui a pouquinho.